Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aguardando o nosso convidado entrar, ajeitando aqui os últimos detalhes. Para a gente tentar iniciar pontualmente às 18 horas. Pessoal entrando aí, enquanto a gente aguarda a entrada do nosso convidado, que vai tratar de um tema muito importante, que interessam a todos, né? Empresários. Rafael Lauri acabou de entrar. Deixa eu convidar aqui para começar. Quando todo mundo está entrando, a gente está fazendo aqui os últimos ajustes, aguardando a confirmação aqui do Rafael. Agradeço todo mundo aí que está entrando, prestigiando. Nosso amigo Rafael aí já, Amigo, já na área. e aí, meu irmão? Tudo bem, cara? Cara, dá uma ajeitada aí no foco Tá que tá ruim? cortando. Não, tá cortando aí a tua. Pronto, mais em cima. Pronto, garoto. E aí, Igor? Tudo bem, meu amigo. Iniciante aqui nessas lives, não tenho toda a sua experiência aí, de tantas Não, e cara, tantas tá tudo certo. oportunidades. Uma Mas, honra, cara, tá contigo aí, a gente bater esse papo, falar sobre algo que eu acho que é bem interessante, né? Nessa época, mas legal, como é que estão as sim, coisas? Parabéns aí, tenho acompanhado tua história, acompanhado tuas vitórias, pô. Fico muito feliz em saber o quanto você tem plantado na sua história, tem honrado, inclusive, todo o legado, né, que vocês têm construído. Então, parabéns, meu irmão. Você tem aqui a minha pô, admiração, de verdade. Legal. ouvindo de você é um privilégio, Rafael. Eu que agradeço, foi uma grata surpresa quando eu soube que ia bater esse papo com você. Na verdade, eu estava escalado na quinta-feira e disseram, não, você vai mudar para terça, e o convidado vai ser o Rafael. Eu fiquei super feliz. Disse, pô, o Rafael tem muito conteúdo, vai
vai ser, além de tudo, uma aula aí, poder estar assistindo as suas dicas, as suas orientações. Fiquei super feliz, muito bacana. E espero que todo mundo possa aproveitar também, curtir e explorar ao máximo aí as informações que você tem a passar para a gente. Oh, legal. Muito obrigado. Como é que tá o áudio? Tá tudo certo? O pessoal aí tá entrando, né? A gente começou 18 horas em ponto, legal isso. E assim, quando eu fui convidado pela Sueli, eu pensei assim, que na verdade, até pela experiência, Igor, do que eu tenho dado de assessoria e consultoria às empresas, eu trabalhei muito tempo no setor logista, né? Eu sou assessor jurídico do CDL, SDL há 20 anos, e o setor logista sentiu muito baque, né? Por causa de tudo que está acontecendo. E aí a gente precisava encontrar uma estratégia para conseguir passar por essa crise de uma maneira que evitasse ao máximo, obviamente, desemprego e principalmente fechamento de portas. Não está sendo fácil, né? Muita gente realmente passando por desafios enormes. E aí a solução está na venda. A solução agora é eu conseguir manter um nível de produtividade, né, como nunca antes. Porque na nossa geração, na tua que é mais nova, na minha que é um pouco mais antiga, a gente nunca passou por isso, né? Sim. É a primeira vez. E aí, né? Algo novo, e a gente agora está numa retomada, né? Tentando as coisas começando a tentar se estabelecer, e é o momento mais oportuno para pensar em como fazer isso de forma mais profissional, né? Trabalhar com as vendas. E aí, tenho lhe acompanhado também, vendo você aí nas redes sociais, nos seus projetos, na rádio, continua firme e forte lá no comentário na CBN. Toda segunda, 9h20 da manhã, em ponto, os caras são pontuais. Não adianta. Bacana. Aconteça que acontecer, na verdade, a minha rotina de vida tem sido a CBN toda segunda, às 9h20, falando sobre coaching, né? Na terça, no Tribunal de Recursos Tributários, a gente está parado agora, mas falando disso também. Então, assim, é bem alinhada a semana, né? Eu percebi, quando eu recebi o currículo do homem, eu falei, rapaz, vai ser a live falando de todas as atividades. Ele não almoça, ele não vive, ele não vai na praça, não toma água de coco. Eu vou ter que fazer a apresentação agora formal, e aí eu tive que reduzir, adaptar para a gente não passar a live falando só das suas atividades. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Igor Oliveira, sou empresário, corretor, advogado. Estou como diretor da Associação Comercial e também tenho o prazer de também estar como diretor do Conjove. Então, estou aí em 2 atuações dentro da Associação Comercial e eu tenho muito carinho pelas 2 atividades. Diretor-presidente, não é isso? Do Conjove? Não. Esse é o nosso presidente, é o João Marcelo, que é queridíssimo. Estou contribuindo lá, na medida do possível, com a turma que é muito boa lá no Conjove. E legal. Vocês que estão aqui nos acompanhando são convidados para o Encontro Empresarial, que é promovido pela Universidade Corporativa, né, na Associação Comercial, entidade que vocês todos já conhecem, que completou 200 anos, né? Completou já 201 anos de atuação, na verdade. E vamos trazer um tema que eu acho que é muito oportuno, como já comentamos aqui, já falamos um pouquinho, que eu acho que é interessante para qualquer empresário, principalmente para a gente poder visualizar agora numa possibilidade de retomada para esse novo normal que todos comentam, mas é um momento também de olhar para nossas vendas, para que seja de uma forma mais profissional, né? E aí eu tenho certeza que o Rafael vai ter muito conteúdo para passar para todos nós que estamos acompanhando. E o tema, eu já fixei aí, está todo mundo acompanhando, são os 7 passos matadores para transformar o seu negócio em uma máquina de vendas. Bem impactante, hein, Rafael? Legal, né? Bem atrativo, bem legal. E aí eu vou... Pô, esse cara vai falar sobre matadores, que história é essa? Bem impactante. E como convidado, a gente tem aí o prazer de conversar com o Rafael Lauria, que é um cara que eu admiro, que, acima de tudo, acompanho, empresário, advogado, vice-presidente da CONAMP, a Confederação Nacional, né, de Micro e
e pequenas Das micro e empresas pequenas dos empresas. empreendedores em idade. Que Consegue legal. E dentre várias outras atividades, como eu disse, que ele atua, que ele exerce, né, aí junto ao CDL e várias outras atividades que você participa. Então aí tá feitas as apresentações. Fica com você, meu caro, aí para a gente explorar ao máximo o tema. E estou aqui para contribuir na medida do possível, tá bom? Igor, muito obrigado, cara. Obrigado pela honra de estar comigo nessa conversa. Mais um bate-papo, mas um bate-papo que talvez possa ser útil para as pessoas que queiram aprender. Na verdade, isso que importa, né? A gente usa a tecnologia para isso. Mas aí eu quero, antes de começar a entrar no tema, falar da minha história rapidinho para as pessoas entenderem por que eu falo de vendas. As pessoas, elas costumam, nós, né, seres humanos, temos o costume de rotular. E é natural, não tem nada de errado nisso, rotular, né? Pegar e dizer, não, esse cara aqui, ele tem essa pegada aqui, aquele ali tem aquela expertise e classificar as pessoas. Então eu sofri muito tempo com a rotulação de um cara que fez mestrado, dava aula como professor na área jurídica, dava aula como... Aí chegou um momento que eu disse, peraí, mas o que é que eu vivo efetivamente, inclusive na minha profissão como jurista e na minha profissão como empresário, né? Porque hoje eu montei duas empresas, uma empresa na área jurídica desde 2001, 2002, e com CNPJ, todos os serviços são com nota fiscal sendo emitida, diferente do que muitos fazem, começam pessoa física. Eu já já montei uma empresa assim que me formei, lá em 2099. E depois montei um instituto de treinamento. E comecei a ver o seguinte, vou dar uns exemplos, o quanto isso aqui é fato para mim e o quanto isso trouxe resultados para mim, a questão da venda. Você está vendo que eu estou falando de um ambiente, que é minha casa, meu apartamento, e esse apartamento aqui, eu comprei com uma venda. Quando eu digo uma venda, eu digo pelo seguinte, eu tinha sido procurado por alguém que eu vislumbrei um grande negócio, vislumbrei um grande resultado naquela ação. A pessoa não queria que eu fosse o advogado, ele só veio me consultar, e eu tive que fazer uma venda ali, naquele momento. Eu tive que me vender. E me vender, como assim, Rafael? Tu eres advogado? Tá falando de venda? Claro, eu tive que me vender como advogado ali, para que eu mostrasse para ele qual seria, para ele ter a visão que eu estava tendo, e principalmente o quanto eu iria. E aí está o grande diferencial. Eu não prometi para ele que nós iríamos ganhar a ação, mas prometi a ele que eu ia dar o melhor de mim para que os resultados fossem excelentes. E aí, meu irmão, deu certo. E aí, quando eu digo que deu certo, eu fico feliz porque está aqui. Olha, eu estou falando do lugar onde eu tive a experiência de, por causa da venda, eu ter um resultado de excelência. Antes de obviamente, fazer a minha função como advogado. É interessante isso, né? Eu tinha que vender ali naquele momento. E isso, para mim, foi assim, uma luz que me veio e disse, peraí, cara, esse é o ponto. É nisso que eu tenho que me aprimorar. É esse ponto que vai fazer com que, obviamente, você sabe que nós somos advogados, nós temos que no caso da advocacia, dando o exemplo da advocacia, temos que nos submeter a um código de ética. A gente não pode, obviamente, fazer de qualquer forma, como é o mercado aberto das empresas. Sim. Mas dentro de todo esse processo, eu usar os princípios para que os resultados apareçam. Então, foi o primeiro ponto, Igor, que eu vislumbrei, olhei e disse, pô, que legal. Ética, honestidade, isso aí é básico. Agora, como fazer com que as pessoas enxerguem valor naquilo que eu tenho para oferecer? De verdade. E aí, pode falar. E aí já começa e aí vai para qualquer profissão, né? Você está dando exemplo aí de um advogado que de qualquer forma precisa se vender para passar os seus valores, né? Passar a confiança para o seu cliente
Aí pode ser um exemplo para um médico, para um dentista, né? Isso é muito importante. Exatamente, Igor. Essa é a grande diferença. E aí, quando eu percebi isso, eu digo, pronto, é isso que eu preciso. Como assim é isso que eu preciso? É porque eu já estudava muito direito. E eu descobri que para eu me diferenciar como jurista, como empresário da área jurídica, para eu me diferenciar como empresário da área de educação, porque depois de um certo tempo eu descobri na educação a minha grande, eu diria assim, a minha grande missão, né, do ponto de vista de profissional, aí eu disse, cara, na verdade eu sou um educador, mas o educador, para estar diante de alunos, diante de pessoas que queiram crescer, ele antes disso precisa o quê? Mostrar a essas pessoas o valor do conteúdo, o valor do que tem a se passar, ou seja, tem que vender. Então, eu percebi que em todas as etapas, a primeira delas era a venda. A venda. Agora, lembra, não é a venda técnica. Eu vou pegar um livro, licença, de vez em quando eu vou sair da tela para pegar a questão daqui para tá vendo aí? Tá ao contrário, né? Tá ao contrário. É até bom que tu veja. Tá tô vendo. Tá, né? Então, tu já viu que a gente poder deixar aqui, ao contrário, aqui não tá, né? Depois eu falo disso. Então, o que acontece? Aí, pega um livro como do André Ortiz, que é um palestrante, um cara que tem grande experiência e estuda as técnicas dele. Legal. Mas não era isso em si. Era algo que tinha que ir além. As técnicas são boas, mas tem que ir além. Tanto que quando a gente for falar dos 7 passos, a gente pode dar um sinônimo para isso, Igor. Em vez de 7 passos, a gente pode chamar isso de 7 princípios. Sabe por quê? Porque princípios são atemporais e espaciais. Eles servem para esse tempo de agora, como serviram há muitos anos atrás, vão servir para o futuro, como servem para qualquer lugar do mundo. Então, são princípios, eles não são só colocados em determinadas situações. Eles vão servir para todas elas. Tanto que você falou agora, de forma muito sábia, que a gente está falando de advocacia, mas antes disso a gente está falando de venda. E venda pode ser para qualquer setor, inclusive para a advocacia. Venda universal, né? Em qualquer lugar. Você pode usar a mesma técnica que você vai ter sucesso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Olha, e isso para mim faz toda a diferença na hora de conotar quando eu uso princípios e esses princípios realmente dão resultados, né? E é importante falar de resultados porque às vezes, e a gente vai até falar um pouquinho disso aí na frente, às vezes você tem até resultado, mas o preço que você paga para isso é muito alto, então tem que ter cuidado. Resultado não é tudo. Resultado é muito importante, talvez um dos pontos principais do processo, mas ele não pode ser atingido a qualquer preço. Você tem que ter cuidado na sua caminhada, na sua jornada, para que isso não seja uma obstinação a ponto de pagar um preço muito alto, como perder as pessoas que você mais ama, amigos, saúde, e assim por diante. Então, a jornada tem que ser boa, o resultado é muito importante, mas obviamente que ele não é né, como aquela frase, né, os fins justificam os meios. Não. Os fins, o resultado está ali, mas é óbvio que a jornada tem que ser boa desse processo. Legal, né? Legal. Então, vamos lá. 7 passos matadores para transformar em uma máquina de vendas. Olha que legal. E aí eu fiz questão de fazer essa introdução para mostrar o seguinte. Eu falo de vendas o tempo todo. Eu faço vendas o tempo todo. E é engraçado que no momento de pandemia agora, e eu sou profissional liberal, eu sou empresário, eu precisava vender. E o legal é que é engraçado como eu ganhei, engraçado assim, como eu consegui manter a minha renda mesmo diante de clientes que não puderam me pagar, e aí eu tinha que conseguir e prospectar novos clientes vendendo, não só na advocacia, como também no alunado, né, para alunos. Então, a coisa funcionou por quê? Porque eu fui lá vender. Simples assim. Eu apareci e disse, olha, eu tenho algo que pode ser muito útil para você e eu quero ser um meio para isso. Fui vender. E o primeiro passo, Igor, para que a gente já comece a entrar no mérito aqui, né, é a consciência de qual é a nossa verdadeira função antes de tudo. Foi o que eu acabei de falar, né? O gestor da empresa, o líder da empresa, ele tem que trazer essa consciência para
todos os componentes, para todas as pessoas que compõem aquele sistema. Desde da senhorazinha lá que serve o cafezinho, até, obviamente, quem tem a função precípua de fechar, de prospectar e fechar negócios, né, que é o vendedor em si, né? Então, o que quer dizer isso? Que esse princípio de que a nossa verdadeira função sempre, está aqui, ó, é o primeiro, sermos vendedores, ele tem que ser ensinado a todos dentro do sistema da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui, não porque você está aí, mas de vez em quando eu vou lá na sua empresa, lá na empresa, posso falar, óbvio, né? Posso falar o nome. Que é uma empresa extremamente bem conceituada, enorme, com resultados fantásticos, todos nós sabemos, e eu percebo que quando eu entro na Aspeb, a recepcionista que não me vende nada me dá um sorriso desse tamanho. Isso é um exemplo, né? Eu dou um exemplo porque tu tá aí, claro. Sim, eu não ia falar de outra empresa porque faz sentido que eu fale da empresa porque você é o mediador. E aí, cara, aí eu percebo o seguinte, pô, aqui tem uma consciência. Talvez não expressa, não sei, porque eu nunca fiz treinamento lá, mas a pessoa ali me recebe muito bem. Então, de alguma forma, ela já está vendendo o rosto da empresa. Aquela moça que fica naqueles balcões lá na frente, ela tá vendendo a empresa de alguma forma. Então, essa consciência de que todos nós somos vendedores no processo é muito importante, Igor, para que a gente entenda e ensine. Porque, infelizmente, esse tipo de conteúdo ou esse princípio, por vezes, não é conhecido por aquele cidadão que não teve um estudo, que não foi buscar, que se contenta em ficar ali ganhando seu saláriozinho e tal. E poderia pensar assim, pô, cara, como é que eu quero isso aqui? Como é que eu consigo mais clientes para esse sistema que eu estou aqui, mesmo que eu não tenha a função principal de vender? Ah, peraí, por quê? Porque eu quero almejar algo a mais. Pode falar lá. E o mais legal é que é algo aparentemente simples, né? De se resolver, não é algo que requer um grande investimento, que só fazer com que os seus colaboradores sejam educados, né, que atendam bem, é algo que é fácil de ser resolvido. Muitas vezes, é claro que requer, sim, alguma técnica, né, que eu imagino que você vai explicar, mas, às vezes, até a referência dos gestores, né, aquilo que você disse, às vezes a gente não consegue isso muito, através de treinamento, através de outra técnica, mas assim, o fato do gestor cumprimentar todo mundo desde a entrada até o seu ambiente, a sua estação de trabalho, dar o bom dia, dar o boa noite, e isso cria um ambiente organizacional muito interessante, vai fazer com que os outros funcionários também se espelhem. Poxa, todo mundo fazendo dessa forma, né, para o cliente que adentra, né, que conhece o seu estabelecimento, ele também vai sair com essa impressão. E é algo aparentemente básico, assim, basilar, fazer com que o funcionário consiga ser educado, que se venda, né, desde o recepcionista até uma pessoa de atendimento. Isso é muito bacana. Olha, a Emina acabou de entrar aí, tô vendo aqui, legal a Emina, gente boníssima. E aí, o que acontece nesse ponto, Igor? Muito bem lembrado, porque existe. Você falou tudo, o treinamento é fundamental, amigo. Muito bom lembrar sobre o treinamento. As pessoas precisam ser treinadas. Treinadas no sentido de ser... Eu acredito que a educação muda a vida e a história de pessoas que, por consequência, muda a vida e a história de empresas. É importante lembrar disso, porque a empresa é uma ficção jurídica, você sabe disso, ela não existe, né? Não tem vida, não tem... Mas as pessoas existem e compõem aquele sistema empresa, e ela nunca está parada, né? Ou se ela estiver parada, ela está morrendo. Então, ela sempre está em crescimento. Então, a ideia é olhar para as pessoas e treiná-las através de dois princípios básicos, que é a repetição e o forte impacto emocional. As pessoas aprendem através dessas duas metodologias.
né? Eu jogo tênis e num clube aqui, né? Aqui. E o que acontece, cara? Eu era muito ruim de tênis, Igor, mas muito, cara. Se tu fosse jogar comigo, cara, tu ganhava facinho, todo mundo ganhava de mim. Todo mundo ganhava. Eu não sei se você sabe, eu deixei pra lá 25 quilos, né? Há um ano que eu pô, tô com 25 quilos a menos, né? Eu já lhe conheci elegante. Aí eu foquei nisso e tudo. Então, como eu tinha um sobrepeso muito acima, né? Tava muito acima do peso. Pô, qualquer pessoa me ganhava. Eu disse, não, peraí, eu tenho que fazer um trabalho conjunto aqui. Eu tenho que me vender melhor, né? No sentido de para ter resultados no esporte. E, cara, quando eu emagreci e comecei a ir lá pro clube todo dia para bater bola, treinar, eu comecei a melhorar os fundamentos e comecei a ter outros resultados, simples assim. Então, a repetição é um deles e é importante essa recorrência no treinamento, a pessoa aprende ali pontualmente, mas de vez em quando o líder, o gestor tem que chamar para uma reunião de treinamento. Ele chama, obviamente, uma empresa para dar um treinamento, se quiser, mas aquilo tem que ser uma semente plantada dentro da empresa para que, repetidamente, aquelas pessoas estejam se enchendo de coisas boas, de informações interessantes. Isso é fundamental. E a segunda é o forte impacto emocional, onde as pessoas aprendem porque elas se emocionam de uma forma impactante, enxergam algo que ainda não tinha enxergado, para poder ter resultados de excelência. São os dois pontos para trazer essa consciência de que a verdadeira função de todos é ser vendedor, antes de ser atendente, antes de ser secretário e assim por diante. Bacana, muito bacana. Segundo passo, está aqui. Bom, a gente já sabe disso, que é a consciência de que todos nós somos vendedores, importante isso, mas e a consciência de que o conhecimento que vai fazer tudo isso? Agora, é interessante porque não é qualquer conhecimento. A gente está aí, Igor, com toda a internet, a televisão, tudo te convidando a saber, né? Você toda hora tem acesso à informação. Isso não é mais problema para ninguém. Então, acabou isso. Não é mais a era que a gente vive, a era da informação. Nós, como juristas, a gente não tem que saber qual é o artigo da lei para poder... Não, a gente vai para o código, a gente vai para a doutrina, vai para uma jurisprudência e vai aprender sobre aquilo, é só acessar e tá bonito. Então, esse não é o foco. Agora... O convite é que eu saiba usar qual conhecimento e onde colocar ele especificamente, ou seja, ter a sabedoria para colocar aquela informação no lugar certo para ter o resultado que eu quero. Esse é o convite no processo, tá? Então não é qualquer conhecimento, né, que resolve um processo de eu ter resultados na área de vendas e na área de prospecção de novos clientes, né? Então, assim, assim, ó, as pessoas, elas têm que afastar a arrogância e prepotência e entender que mesmo que elas já tenham ouvido falar em alguma coisa, elas ainda podem aprender e aprimorar o que elas já ouviram falar. Sabe aquela história de dizer assim, isso eu já sei. Sim. E principalmente na área de vendas, a gente conhece, né? Eu trabalho com equipe de venda, né? E a gente muitas vezes tem pessoas que já trabalharam em outras empresas e até isso de alguma forma é bom, porque tem experiência, mas traz alguns vícios. E aquelas pessoas que, por terem essa experiência, acham que já sabem vender, que já sabem vender tudo, que não precisam tentar aprimorar os seus conhecimentos, as técnicas. E não buscam, né, novos conhecimentos, novas formas de vender. Então, é muito isso, né, principalmente para aquela equipe que já tem pessoas que já estão com mais vícios, né, mais acostumados. É interessante. E assim, esse ponto de qual conhecimento é o que está ligado a um cara que eu gosto muito chamado Stephen Covey. Cadê o livro dele? Está aqui? Não, tá aqui.
esse cara, através de um livro que é muito conhecido, desde a década de 90, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, pode ver que esse 7 está diferente desse 7 aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Depois eu falo, olha aqui como você além de tudo, vai explicar a mágica. Doido. Então é o seguinte, esse livro, o cara fala que existem 2 tipos de ensinamentos, né, pra gente aprender no processo. O primeiro é a ética da personalidade. Sabe aquele cara que conhece muito de... Cadê o livro? Ah, tá aqui. Muito sobre técnicas de vendas. As técnicas de vendas tal e tal, tal. Legal, importante, importante. Mas, cara, antes disso, tem algo que é muito mais primordial e muito mais essencial no processo de resultados, que é a ética do caráter. É o que eu aprendo e que eu chamo de princípios, que são atemporais, espaciais, como eu já disse. Ou seja, é aquilo que molda e transforma o caráter das pessoas, sabe? Que não tem preço, que nada vai afastar aquela pessoa daquilo que eu chamo de identidade. E a gente vai falar aqui na frente sobre isso, quando falar sobre os valores, da identidade das pessoas, né? Aquilo que elas são. Esse foi um critério que eu errei, estou falando de mim, para tu entender que a gente aprende com os erros e tudo é um aprendizado. Quando eu elegi, por exemplo, sócios errados na minha carreira, hoje eu não tenho sócio nenhum, eu sou sozinho, meu escritório sou eu e eu mesmo, mas quando lá atrás, eu disse assim, pô, vou eleger esse cara aqui como meu sócio, o cara é muito bom tecnicamente, sabia falar bem, sabia tal, aí eu disse, legal isso. Mas na hora de eu usar esse princípio da ética do caráter, eu disse, não, peraí, isso aqui está me afastando da minha identidade, de quem eu sou, dos princípios que eu aprendi de honestidade, sabe, de respeito ao próximo. Então, para, aí desfiz tudo. E hoje é seguir naquilo que eu acredito, porque a gente acaba se afastando da identidade. E na ética do caráter não tem como, porque você aprende isso. E essa consciência, esse conhecimento, é exatamente o conhecimento que te leva, que mexe na tua essência, na tua identidade, na busca pela sabedoria, porque nunca a gente vai encontrar ela, é muito difícil, né? Como os filósofos faziam, eles buscavam, mas nunca chegavam lá, é a mesma coisa, isso não mudou, isso como é um princípio, não mudou. Então, essa busca de como usar essas técnicas de uma forma com base em princípios sólidos de valores sólidos, né, de respeito ao cliente, tudo isso. E olha, Igor, as pessoas sentem isso. Quando você olha nos olhos, as pessoas sabem que você está sendo verdadeiro. Não tem jeito, cara. Isso faz toda a diferença no processo, né? Esse é o segundo passo, né? Vamos pro terceiro? Vamos aí. Terceiro. Visão, cara. Visão é muito legal, né? Eleger uma visão, eleger um propósito para vender o que eu vendo. Esse é um princípio que eu me lembro que eu fui dar um treinamento certa vez de coaching numa empresa em que um dos proprietários, um dos sócios, ele não tinha muito uma boa fama. É um cara que o pessoal diz, esse cara aí já fez isso, já fez aquilo. E uma das percepções que eu tive é que a equipe de vendas, quando eu fui dar o treinamento de vendas para eles, a equipe de vendas, ela estava muito travada. E aí eu queria descobrir aquilo e estava com... Eu fiz um pré-julgamento para ver se tinha a ver com aquilo que sabia-se notoriamente que acontecia. Até que uma das vendedoras, ela disse para mim, não, ela falou de valores, ela falou dos valores dela, né, do que ela acreditava. E aí ela falou com muita ênfase na palavra honestidade, sabe? Parece que ela estava aqui querendo, sabe? Aí eu disse, encheu a boca. Tá aí um gap, né, emocional que demonstra que ela tem um valor que é contrário ao que ela acredita que um dos sócios não tenha, e talvez por isso não dê o melhor de si. E aí, quando a gente fala em visão, a visão daquela mulher talvez estivesse sendo mitigada, né, diminuída por causa do sistema que ela estava incluída ali, né? Então, eleger uma visão é ter uma imagem, um propósito muito forte naquilo que eu elegi, que eu escolhi fazer como profissão, vender, que seja,
né, para saber exatamente onde eu quero chegar, onde é o resultado, onde aquilo, e aí eu botei propósito, tá aqui, onde aquilo vai fazer com que aquele ato meu deixe um legado, sem exagero nenhum, e sem ser romântico não, é deixar um legado mesmo, deixar algo que marque a minha geração e as próximas gerações. Sabe? E quando eu tenho isso, porque às vezes o cara, pô, peraí, mas tu tá falando, Rafael, mas eu vendo camisa no shopping, eu vendo um produto simples, que todo mundo, um sapato, peraí. Existe um cara chamado, vou até botar aqui, Theodore Levitt, não sei se estou falando sério, em 1960, ele escreveu um livro chamado Marketing Miopia, 1960. E a pergunta principal de todo o texto dele era: o que você vende? Qual é o que você vende? As pessoas, quando elas dão a conotação certa para aquilo que elas vendem, meu pai, teve pizzaria em Belém, não sei se o teu pai lembra, eu falei para ele, pizzaria napolitana, a primeira pizzaria de Belém. Conheci. Me convidou para vender pizza, uns 3 anos atrás, que foi vender pizza e tal. Aí eu perguntei para ele: meu irmão, o que a gente vende? Ele disse: pizza. Eu disse: não, cara, a gente não vende pizza. Eu percebia que as pessoas iam confraternizar na pizzaria, eu percebia que as pessoas iam chamavam para comer em casa, para comer em família. Então, peraí, eu vendo, na realidade, uma oportunidade que uma família tem para... Olha como muda tudo. Muda o contexto. Aqui o meu ofício, aqui é a oportunidade que uma família tem de se reunir, de ficar juntas, e tem como desculpa o quê? Uma excelente pizza, uma pizza gostosa, entendeu? Então é outra história. Então, ter uma visão para que a missão é o que eu faço todos os dias para que eu atinja esse propósito, essa visão, faça sentido. Esse é o convite. E voltando naquele ponto que a empresa toda precisa estar alinhada nesse pensamento, é fazer com que cada colaborador entenda esse propósito. Porque não só o vendedor, é claro, está na ponta, precisa transmitir esse sentimento, essa verdade para o cliente, mas o atendente, back-office, né, qualquer pessoa na empresa precisa saber que a tarefa que ela desenvolve no dia a dia dela não é simplesmente uma tarefa de fazer um atendimento. Não, é o propósito maior da empresa. O que é levar a felicidade, né, para um ambiente descontraído, uma confraternização na pizzaria, para uma empresa de benefícios, levar tranquilidade e segurança para várias famílias. Benefício em si, mas é a paz, a tranquilidade de eu saber que minha família está segura se acontecer alguma coisa comigo. Porque a pessoa, cara, entender isso é muito além e eleger isso como missão e como visão, como propósito, mesmo que seja temporário. Depois eu posso abrir uma outra empresa, eu posso sair daqui, eu posso ir vender ali, mas naquele momento dá o melhor de si, dá o melhor. Essa é a minha visão, esse é o meu propósito. Mesmo que eu tenha outros planejamentos para a minha vida, mas ali eu sou o melhor que eu posso ser. Sempre assim. Por quê? Porque antes aprendeu, através da crença instalada corretamente, de que eu devo ter um propósito, eu devo ter uma visão para fazer sentido a missão. E aí você Legal, vai sair, você levanta todo dia, né, com muito mais prazer ir no trabalho, sabendo que existe algo que você está desenvolvendo muito maior do que simplesmente uma tarefa. Isso é o que estimula, né? Show de bola isso? E aí, muito olha, legal. Quarto passo. Rapaz, para ler isso aqui é difícil, tem que ler aqui. Cara, fique tranquilo que a gente está conseguindo acompanhar aqui. Vocês estão ótimos aí, para mim é o contrário. Então, assim, o quarto passo que eu acho muito importante e assim, essencial é congruência. E o que é essa congruência? É aquilo que eu prego, no mínimo, veja que é diferente. Aquilo que eu prego eu vivo. Não. Aquilo que eu prego, eu no mínimo estou buscando viver.
Eu me lembro que eu falava para as pessoas há uns 3 anos, gente, vamos lá, vocês têm que ter saúde, pô, eu com a barriga desse tamanho. Mas tinha uma coisa, eu me incomodava muito com o peso que eu tava. As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu era 25 quilos mais pesado, né? Então, eu tinha um incômodo muito grande. Eu dizia, pô, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter resultados nessa área. Aí quando, no final de 2018, 2019, começo de 2019, eu decidi, chamei a família, a minha esposa, disse, olha, agora eu vou realmente jogar fora todo esse peso. Ela me apoiou e eu fui e consegui, e hoje mostro os resultados. Mostro quando eu dou as palestras, os cursos, eu mostro minhas fotos, meu irmão. É horrível, a pior parte do curso é quando eu mostro minhas fotos de antigamente e, obviamente, as de hoje, né? Então, assim, congruência é você realmente falar e buscar viver aquilo que você está falando de acordo sempre com os valores. Porque, cara, não tem nada pior do que você fazer algo que vai de encontro àquilo que você mais acredita, mais quer para uma mudança, tanto na sua vida quanto na vida das pessoas que compõem aquele sistema, né? Então, assim, e aí tem situações. Imagina você ter valores muito sólidos de saúde e vender um produto que faça muito mal à saúde, né? Aí o cara, como é que esse cara vai conseguir? Ah, mas eu preciso de dinheiro, né? A primeira coisa que vem, né? Ah, eu preciso dar, tá, então eu vou lá. O cara E consegue vender sem ter aqueles valores alinhados? Até consegue, Igor, até consegue, mas o problema todo é que aquele cara não tá na plenitude de alguém que realmente está vivendo aquilo que ele sabe que ele nasceu para viver, se os valores dele realmente foram contrários ao produto que ele acredita que não batem com os valores. Porque às vezes a pessoa não está nem aí, ela não nutre, né, assim, a busca de valores mais nobres, né? Sim, tudo bem, não tem problema, ninguém está dizendo que o cara está errado, simplesmente é assim, ok, eu respeito, nós temos que respeitar. Aí ele não tem, tudo bem, entendeu? O que for que eu quero é dinheiro, ok, entendeu? Não tem problema nenhum. Agora, quando a pessoa ela tem valores diferentes daquilo que o que ela vende oferece, ela não está tendo congruência. E se ela não está tendo congruência, obviamente ela não está vivendo o melhor que ela tem para viver e a plenitude naquela função de, no caso, vender, né? Que é o exemplo. Ou não está sendo feliz, ou não está rendendo o que poderia render se estivesse trabalhando com algo que lhe desse mais prazer, mais satisfação. Exatamente. O quinto pilar, que eu gosto muito, tem a ver com isso aqui, mas eu vou dar uma outra conotação. Eu saio da tela, mas de vez em quando eu volto, porque eu gosto de pegar livros, eu gosto de mostrar livros. As lives de hoje, tem percebido, todo mundo com livro, aí, né? Com livro atrás e tal, né? Eu não, pô, tô na minha sala aqui com o quadro, mas de vez em quando eu mostro um livro aqui para mostrar, mas pelo menos a gente busca. Eu aprendi uma coisa ontem, eu gosto de comprar muitos livros, né? Já usar meu tempo aqui. Eu gosto de comprar muitos livros. Cara, e foi libertador. Eu comprei um curso, investi agora num curso online sobre produtividade fantástico. E uma das coisas que foi libertador, isso ontem, cara, é que eu tenho muito. Por exemplo, eu viajo, vou no aeroporto, vejo um livro, gosto do tema, vou lá e compro. Aí, nessa história, meu irmão, uma biblioteca cheia de livros, eu disse, cara, eu vou ter que ler isso, bicho. Aí eu ficava me martirizando. Eu aprendi isso, eu disse, cara, o fato de ter um livro, esse aqui eu já li, mas o fato de ter um livro não quer dizer que tu tenhas que ler ele todo. Tu pode ver o sumário dele, escolher um tema e te aprofundar nele. Aí depois pega o outro livro, vai lá ver o sumário. Ou seja, dá para você ir fazendo uma mesclagem daquilo que serve, daquilo que é útil no processo de busca do conhecimento. Isso é importante também, e para mim foi libertador, porque uma informação dessa que faz todo sentido para mim pode me dar muito mais resultado do que eu venho tendo até então. Então isso é legal, né? O quinto passo é eleja a inteligência emocional como um dos seus pilares de conhecimento. Esse passo, ele tem a ver com dois pontos.
Dois pontos. Primeiro, essa inteligência emocional de você, na condição de vendedor, né, na condição de ter que fechar, fazer o fechamento, ter a empatia de se colocar no lugar do cara para oferecer a ele ou a ela aquilo que ela realmente necessita, e não aquilo que você quer empurrar. Né? Primeiro, sabendo que o que você tem para dar realmente está de acordo, né, em congruência ali com a necessidade. Isso é muito importante. Né? E a segunda as pessoas, elas compram 95% por causa do emocional e não do racional. Agora, sabe para que serve o racional? Serve para as pessoas justificarem porque elas compraram. Sabe aquele cara que diz assim, comprei um carro de 200 mil reais. Pô, se eu comprasse um de 70, de 60, ia servir para mim, mas eu comprei um de 200. Eu tava linda, aquele era tudo que eu queria e tal, aí fica assim. Aí vem, né, depois... Tem que buscar justificar, né? Tem racional, diz assim, não, peraí. Não, mas peraí, cara. Pô, é exclusividade, só eu vou andar no carro desse aqui em Porto Belém, sei lá. Então o racional começa a dar justificativas, mas depois que a venda foi feita no emocional. Importante isso, né? Então Sim. O processo eleja essa habilidade da inteligência emocional para você efetivamente ter resultados. O sexto passo, eu tô correndo um pouquinho, mas é porque eu dou horário mesmo, que a gente sabe que até... Fique tranquilo. Ter esse problema de 1 hora só, né? Então, vamos lá, sexto passo. Cara, isso aqui também é libertador para mim, Igor. Eu tinha a crença, até por ver, a gente tem essa crença, não sei você, mas eu tinha, de que eu ouvia muito isso, principalmente meu pai, né, as pessoas mais antigas, dizendo assim, cara, tem um jeito de ganhar dinheiro na vida. Não tem um jeito de ter resultado, sabe o quê? Muito esforço, muito trabalho. Se eu não trabalhar muito, se eu não me esforçar muito, eu não vou ter resultado. E aí, cara, me caiu uma ficha, e aí já há algum tempo, e agora, então, depois da pandemia, ficou mais claro ainda que esforço não é sinônimo de resultado em si. E tem uma faixa de pessoas que essa é talvez a faixa mais perigosa no processo de construção da sua vida profissional, que é aquela que se esforça muito, 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 e tem resultados. Sabe aquela pessoa que está lá em cima se esforçando pra caramba e tem resultados. Essa é mais perigosa porque o fato de ter resultados com tanto esforço faz com que ela acredite que ela só vai realmente ter resultados se ela se esforçar demais. Esforço, eu quero deixar claro aqui, quando você tem que, por exemplo, abrir mão do bem mais precioso que nós temos, que é o tempo. O tempo de qualidade para estar com as pessoas que a gente mais ama, com a minha esposa, com meus filhos, brincar com meus filhos, estar com meu pai, com minha mãe, estar com pessoas com a minha namorada, com minha esposa, sabe como é? Então, assim, a ideia aqui o ideal é eu ter menos esforço, porque eu uso a inteligência para o trabalho se realizar através de gestão de equipes, de liderança, saber delegar, saber colocar todas as peças no seu devido lugar para ter o resultado que eu tanto almejo. Isso é possível e muito possível, principalmente porque tem uma meta. Isso. É o equilíbrio, né? A pessoa tem que ter um equilíbrio para conseguir. Exatamente. Então, ter muitos resultados com pouquíssimo esforço, porque eu tenho a inteligência de encontrar o que tu acabou de chamar de equilíbrio. Exatamente isso. É esse o convite no processo de resultados. E é possível. É o melhor de tudo, porque tem uma meta para isso, existe uma metodologia para isso, né? Esse cenário da pandemia, eu acho que fez que muitas pessoas também refletissem sobre isso, né? Que acabou tendo que ter um convívio diferente, né? Misturando o ambiente de trabalho com o ambiente familiar e tiveram que, de alguma forma, se adaptar e buscar esse equilíbrio, né? Exatamente, esse é o sexto, né? Esforço é diferente de qualidade. Eu não preciso ter qualidade, eu posso ter muita qualidade sem necessariamente ter o esforço e ficar nessa briga de ratos, né? De caça aos ratos, né? E aí, tem um sétimo passo, o sétimo passo que é o último. Só que, obviamente, tem um over delivery, né? Tá aqui, eu deixei claro aqui, um 8 desse tamanho. Porque, dá pra ver aí? Olha aí. Elemento surpresa. Tem um 8. Quem ficar até o final vai saber qual é esse oitavo, né, passo, oitavo equilíbrio. Mas o sétimo é o seguinte.
as pessoas, às vezes, elas não entendem o que é que elas estão vendendo. Às vezes elas não têm consciência do que elas estão vendendo. Quando a pessoa diz assim, e é óbvio, como vocês têm uma empresa com muitos funcionários, com certeza, sempre tem aquela turminha lá que a gente tem que chegar e dizer, cara, entende isso e tal. Tem alguém assim? Porque, não, só para entender, é porque ela foi condicionada a isso, né, na vida dela. Mas a pessoa que está ali e diz assim, quanto é que eu vou ganhar? Aí tá aqui, você está vendendo seu força de trabalho, eu vou te pagar X. Ok. Essa pessoa, talvez ela não esteja entendendo que ela não está vendendo a força de trabalho dela, mas ela está vendendo aquilo que é mais importante para todos nós, que é o tempo. E essas pessoas que vendem o seu tempo, elas não têm os mesmos resultados das pessoas que que mudam o foco do tempo para o resultado. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu sou advogado, a gente é advogado, e eu me lembro, isso aí já é experiência minha. Legal, porque foi um caso que o cara chegou comigo e disse assim, Rafael, eu preciso de uma liminar no mandado de segurança. E eu preciso que você consiga, porque é um ente público e tal, o cara é autoridade coatora, eu disse, legal, beleza. Quanto é que tá em jogo aqui? Aí disse, olha, tá em jogo tantos R$ 1.000 e tal, era um negócio alto. Aí eu disse, tá, legal. Então, vamos lá. Aí ele perguntou, né? Tá, tu faz? Faço. Tá, então, quanto é? Aquela pergunta básica, né? Quanto vai ser? Aí eu disse, tá, vamos fazer o seguinte. Não me paga nada para fazer. Como é óbvio, não é? Quando você sabe, é responsável por saber, óbvio, tem que levar isso que realmente é uma probabilidade, somos os primeiros juízes da causa e a gente tem que olhar para a probabilidade. Então, eu vi que a probabilidade ali era alta e fiz isso para, inclusive, conquistar o cliente. Eu disse, olha, não me paga nada. Se eu conseguir, eu quero cuidar do teu setor pessoal. Eu quero ser o assessor jurídico da tua empresa para cuidar recorrentemente, né, da tua empresa na área jurídica. Tá. Igor, isso foi há 20 anos. Eu me formei em 99. Em 2000, esse cara me chamou para essa reunião. Eu consegui eliminar. E há 20 anos o cara é meu cliente. Então, Bacana, os honorários que eu iria ganhar ali, pontualmente, me transformaram em muito mais, porque eu troquei o tempo que eu iria fazer uma petição ali para conseguir um resultado naquele momento pontualmente, por o resultado em si. Onde eu mostrei que o cara podia confiar em mim, que eu estava realmente sabendo o que eu estava fazendo ali, apesar de muito novo, mas confiante de que aquilo, eu te confesso, não foi tão simples assim, eu estava cheio de seguranças, cheio de certezas, natural, mas consegui. E naquele momento eu consegui entender que o que vale é você trabalhar pelo resultado, não pelo tempo. É isso que iria fazer a diferença para eu poder, por exemplo, ter comprado esse apartamento aqui, porque quando eu disse para o cara, olha, não me paga nada, mas quando sair, eu quero um bom percentual sobre o que sair. E o cara dizer, pô, tá aí, legal, fechado. E assinar contrato e o percentual servir para comprar um apartamento. Olha que legal. Então, a ideia é essa, entendeu? De trocar tempo pelo resultado. E agora, pra gente ir pro final de ação 18h50. Nosso tempo tá curto, tem muitos comentários, muitas coisas aí, mas a gente não pode estragar o elemento surpresa. Tem um oitavo. Antes eu quero fazer um convite a todo mundo. Entre nas minhas redes sociais. Turma, @rafael.lauria no Instagram. Eu quero convidar as pessoas para o meu canal do YouTube também. Lá eu ponho minhas entrevistas na CBN, minha coluna da CBN sobre coaching. Tem muita coisa legal lá, produtividade. Essas 3 semanas eu falei sobre Os Segredos da Mente Milionária, de Jim Harvey Eker, que é um livro, um clássico aí, e ensina muitos princípios sobre ter a mente milionária. E também fala comigo, mandem mensagens, eu respondo todo mundo para a gente conversar sobre produtividade, sobre resultados, sobre qualidade de vida. É isso que importa, a gente ter uma jornada de excelência, não só pensar no fim, mas pensar na jornada. Isso é importante pra caramba. Então eu convido todo mundo para estar comigo aí nas minhas redes sociais. E também entrar, não dá para vir daí, www.rafaellauria.com.br ou grupoebex.com.br, que é o da minha empresa também, pra gente. Mas vamos lá, Over Delivery, 8º e último passo, doutor. Tchan.
Bom, tudo isso não faz sentido, Igor. Se as pessoas se preocuparem se vai dar certo. Como assim? Antes de você pensar, eu vou fazer se der certo, eu devo pensar, eu vou fazer o que é certo. E que tenha, obviamente, congruência com todos esses princípios que a gente tratou aqui, esse final de tarde. Porque se as pessoas, talvez não vai dar certo por causa disso, elas acabam não fazendo. E nada disso faz sentido se as pessoas não entrarem em ação. Realmente não entrarem em ação. Muitas pessoas pecam por não agir, né? E se você acabou de elencar aí 7 passos anteriores, se você está alinhado, está entendendo esses 7 passos, com certeza a sua decisão tende a ficar muito mais fácil, você tende a acertar, tende a ser uma decisão assertiva. Então, Exato. muito bacana. Então tem que agir, realmente. E assim, para terminar só o teu raciocínio, pegando teu gancho, eu acho que já está no final aqui, se não funcionou, não conote isso como um fracasso, conote isso como simplesmente um aprendizado. Teste, viu que não foi por aqui, aprimore, mude alguma coisa e faça de novo. Esse é o convite. Senão você desistir não vai te ajudar em nada, não vai te dar os resultados e muito menos aquilo que você almeja. Esse é o convite, né? Que as pessoas saibam o que queiram e entrem em ação. Muito bacana, meu amigo. Parabéns. Você deu show aí. Eu não esperava que fosse fazer diferente. Muito legal. Infelizmente foi muito corrido, né? Porque realmente são passos, são dicas muito interessantes. A gente precisava aprofundar bastante todas elas, mas muito bacana. Mas eu acho que deu aí para a turma pegar dicas interessantes, rever o seu processo de venda. E muito legal. Muito parabéns aí pela aula aí que você deu. Estou muito feliz, cara. Muito feliz. E aí eu vou aproveitar aqui e também vou te dar aí mais uns 4, 5 minutinhos aí para te fazer as tuas considerações finais. Beleza. Bom, antes de mais nada, de repente marca outra live aí, então, pessoas sugerindo aí, outra live, outro encontro. Vamos fazer os 14 passos. Olha, o Wilson mandou um abraço aí, pô, manda um grande abraço para você. Tem uma turma que tá acompanhando. É legal, a turma do Conjove também, tá o João, tá a Priscila, é uma turma boa, muito legal. Mas vamos lá, meu amigo, suas considerações. Quero agradecer à ACP, antes de mais nada, ao presidente, a todos da ACP e todos da instituição. Eu tenho um respeito muito grande por esse trabalho. É um trabalho que realmente tem revolucionado a nossa história aqui no Pará. E de alguma forma eu faço parte disso, fico muito feliz com isso. Eu sei o que é o desafio de uma liderança do movimento empresarial, é muito difícil, principalmente agora, com tantos desafios aí. Então, te agradecer, Igor, pela tua generosidade, pela tua disponibilidade. Eu sei que a gente tem muitos desafios, mas eu tenho certeza, meu irmão, que mantendo a chama da esperança, sabe, da fé, sabe, nessa hora não tem nada de errado você acreditar em algo muito maior do que você para enfrentar todos os desafios que estão vindo aí e que estão aí apostos para a gente. Então, que a gente esteja unidos, porque sozinho a gente realmente tem muitos resultados, mas quando a gente está junto, a gente vai muito mais longe. Isso não é uma mera frase de efeito, isso realmente é real. E por isso que as pessoas se unem e realmente querem ir mais longe e querem fazer a diferença nessa geração e nas próximas. Eu vejo muito isso em você, na sua família, na sua história e na história de todo esse movimento. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado e até a próxima. Beleza, meu amigo. Parabéns aí pela disponibilidade também. Já estamos fazendo isso, essa união de esforços. Quantas pessoas estão acompanhando, recebendo as dicas interessantes, vão poder usar muitas nos seus negócios. Parabéns mesmo. Queria também agradecer o convite da ACP. Foi uma honra para mim poder participar, ajudar com o encontro empresarial e agradecer a presença de todos aí. Tem muita gente boa que está nos acompanhando. Não dá para citar o nome de todos, mas muito obrigado. E peço para que vocês sigam a ACP, tá? Que vocês acompanhem aí os próximos encontros empresariais.
E aí, olha aí a Sueli mandando, juntos somos mais fortes. É esse sentimento aí que a gente tem que ter. Muito obrigado, Sueli, querida, pelo convite, pela oportunidade. E valeu, Rafael. Obrigado a todos aí que estão participando. Até a próxima, tchau. Tchau, queridos.